Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje eu vou fazer um experimento bem simples aqui com limão, com uma lâmpadazinha de LED, esses metaizinhos aqui, fios condutores, mas é uma experiência que vai reproduzir, vai permitir que eu conte uma grande revolução que aconteceu na ciência e a partir da ciência na história da humanidade, na história de todos nós, né? Então a gente vai falar de revolução industrial, a própria segunda revolução industrial, ela só pôde acontecer por conta desse experimento tão simples. Então eu vou fazer aqui o experimento, montar enquanto eu vou contando a história. Então o que eu tenho aqui no meu experimento é um limão, né, que é um ácido, é um líquido ácido, poderia ser qualquer coisa, poderia ser um vinagre, um copo de vinagre, poderia ser uma laranja, poderia ser uma maçã, poderia ser diversas coisas. Mas eu estou utilizando o limão aqui e estou utilizando dois metais diferentes. Né? Duas plaquinhas de metais aqui, zinco e cobre, poderia ser uma moeda e um prego, poderia ser dois tipos de moeda, poderiam ser quaisquer tipo de metais, prata com zinco, né? Poderiam ser vários metais. E é basicamente só isso. E aí eu vou utilizar os fiozinhos aqui para fechar o circuito e vou utilizar uma lâmpada de LED para mostrar que está gerando eletricidade, né? Vai acender a lâmpada. Na época que inventaram esse experimento aqui, que fizeram esse experimento, não existia lâmpadas de LED nem lâmpadas de nenhum jeito, porque não existia eletricidade. Foi esse experimento que permitiu que a eletricidade, o estudo, o domínio da eletricidade se desse, né? Que a humanidade conseguisse esse domínio e transformou a sociedade na sociedade que ela é hoje. Imagina uma sociedade sem luz elétrica, sem todos os benefícios que a eletricidade tem. Então vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso de os dois metais. Esses dois metais eles vão... Esses dois metais eles vão servir como um lado positivo e um lado negativo. Um desses metais na química chama cátodo, ânodo. Aí um tem mais facilidade de doar elétrons, outro tem mais facilidade de receber esses elétrons, positivo, negativo. Para a gente isso não importa. Para a física o que importa é que eles são dois metais diferentes. Então, esses dois metais, um vai funcionar como positivo, o outro negativo, como os lados de uma pilha ou como uma tomada que a gente tem dois buracos. Eles vão funcionar como o lado positivo e negativo, e aí a gente vai ter o meio ácido, que esse meio que vai permitir que esses elétrons passem. Quando esses elétrons passarem de um lado para o outro, é o que a gente chama de eletricidade, de corrente elétrica. E por que eu falei que esse experimento mudou a humanidade? Porque lá por volta de 1700, né, final de 1700, final do século 18, um médico da área da saúde, né, um estudioso da área da saúde, o Luigi Galvani, ele descobriu que existia eletricidade passando em uma rã, na verdade. Sem querer, ele estava dissecando uma rã com fins lá de medicina, de saúde, biologia, enfim, a área dele lá. E ele descobriu, ele percebeu que uma rã morta, ela mexia as perninhas, ela contraía as perninhas. E aí ele percebeu que ali passava eletricidade. Eles já conheciam eletricidade, né? A eletricidade é muito antiga. A gente sempre, desde o início da humanidade, a gente conhece um raio, né? A gente vê os raios caindo. Lá na Grécia Antiga já existia eletricidade. Só que eram alguns fenômenos assim esporádicos, né, que eles tinham, como por exemplo, quando o tempo está muito seco, você já deve ter tomado choque encostando ali em alguém, encostando em alguma coisa, pegando ali no elevador, sei lá. Então a eletricidade sempre foi conhecida, só que ela não era entendida, ninguém sabia o que era, até davam significados místicos para ela, e a gente não tinha o domínio, né, a gente não conseguia produzir eletricidade, então a gente não tinha nada do que a gente tem hoje, né, a gente
não poderia ter as tecnologias elétricas que a gente tem hoje, não tinha nada disso. Mas aí o Luigi Galvani ele já conhecia. Então eu vou montando aqui o experimento enquanto eu te conto o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar uma plaquinha de cada em cada limão. Eu poderia colocar só um limão, já seria suficiente. Eu poderia só fazer assim, ó, zinco, cobre, limão, fecha o circuito, pronto, corrente elétrica. Mas a corrente elétrica seria muito fraca, talvez nem acenderia o LED ali. Então eu coloquei 2 limões aqui, tá? Então, olha só, o Luigi Galvani, então ele descobriu, ele estava mexendo lá na RAM, e aí a RAM mexeu a patinha, e aí ele imaginou que fosse por conta de eletricidade. A RAM morta estava se movendo, ele imaginou que fosse por conta de eletricidade, e na época ele chamou de eletricidade animal. Ele achou que a eletricidade provinha da RAM, né? E aí ele achou que era eletricidade animal. E aí precisou vir um físico explicar isso, um cientista da área da ciência da natureza, né? Que na época era filosofia natural, que foi o também italiano Alessandro Volta, né? E aí por isso que hoje a gente chama diferença de potencial, tensão elétrica de voltagem. 110 volts, 220 volts, você sabe ali que vem nos aparelhos, na tomada, é em homenagem, né, ao grande Alessandro Volta, que aí ele sim descobriu que a eletricidade não vinha do animal, não vinha da RAM. A eletricidade vinha, na verdade, ela advinha dessa diferença de potencial, que a gente chama de voltagem, um positivo e um negativo, que eram 2 metais diferentes. Então o Luigi Galvani estava mexendo lá com a sua pinça de metal, e a RAM devia estar em cima de um prato também com outro metal. E aí ela tem os líquidos dela lá, né, suor, sei lá que líquido tem em uma perna de uma RAM morta, mas tinha um líquido ácido, e aí permitiu com que gerasse eletricidade, e aí por isso que veio a eletricidade que o Luigi Galvani percebeu. E aí o Alessandro Volta explicou, ele falou, não tem nada a ver com a RAM, isso daí são 2 metais que ligados por um meio ácido gera eletricidade. E aí ele inventou a pilha de volta, a primeira pilha, que aí sim mudou a humanidade. A pilha de volta, que na verdade era uma pilha, né? Por isso que se chama pilha. Você vê aquela pilhazinha que a gente compra lá no mercado, ela é desse tamanho. Por que chama pilha? Porque antigamente ela era uma pilha desse tamanho, assim, né? Um monte de metal, eles pegavam placas de metais diferentes, né? Zinco, cobre, colocavam um em cima do outro, ficava uma pilha de metal, e aí ele molhava, colocava entre esses metais um pano ali molhado com vinagre, por exemplo. E aí se tinha a eletricidade, fechava o circuito e aí ele tinha a eletricidade. Na época, isso não mudou muito a história da humanidade, porque o que queria fazer com aquela pouca eletricidade que gerava ali uma pilha? A gente não tinha equipamento elétrico, não tinha nada. Você ia ligar o que ali? Não tinha inventado a lâmpada, foi muito tempo depois, né? Isso que eu tô falando, a pilha de volta é de 1800, a segunda revolução industrial, que é a revolução da eletricidade, foi 1870, então depois de 70 anos, mas pensando na história da humanidade é pouco tempo. E foi graças à pilha, mas não foi a pilha que fez isso. Na verdade, a pilha não tinha muito uma utilização tecnológica, não tinha uma utilização que ajudasse na vida das pessoas naquela época. A pilha ela serviu para os cientistas, professores, para eles estudarem, né, aquele fenômeno, tentarem entender o que estava acontecendo. E aí foi que o grande, aí sim, eu acho que esse experimento foi talvez o mais importante aí para nossa vida, que foi o Ørsted, que era um professor de uma universidade, se eu não me engano é Dinamarca, esqueci agora, mas o Ørsted, ele estava estudando a pilha, mostrando para os alunos dele lá de ciência que existia eletricidade, que a pilha poderia gerar eletricidade, estudando a pilha de volta. E aí um dos alunos do Ørsted percebeu, e dizem, né, uma lenda, que ele era um mau aluno, na verdade, estava distraído, não estava prestando atenção em nada ali do que deveria estar prestando atenção.
E esse aluno, por estar distraído, ele ficou olhando para uma bússola que se mexeu. Quando a pilha foi ligada, a bússola se mexeu. E aí ele perguntou para o professor: ah, professor, por que essa pilha se mexe? E na época ninguém sabia dizer o que tem a ver a pilha, o que tem a ver a RAM, o que tem a ver aquelas coisas que estavam sendo descobertas naquela época, o que aquilo tinha a ver com o raio do ímã mexendo, né? O ímã que já era utilizado bússolas, né? Então, desde lá os vikings, os chineses já utilizavam bússolas há milhares de anos atrás, né? Só que eles não tinham nada, não tinha relação com eletricidade. E aí que ele perguntou, por que mexeu a bússola? E ninguém sabia explicar. E aí precisou de muito estudo e tudo mais, e aí eles descobriram essa relação entre eletricidade e magnetismo. E isso sim mudou a nossa vida. Isso fez a grande revolução industrial. Porque quando a gente descobre a relação de um com o outro, a gente aí sim consegue produzir eletricidade em larga escala. Porque pensa, se a gente fosse produzir a eletricidade da nossa vida, aí da sua casa, do seu computador, de tudo em pilha, né? É meio improvável. Mas com magnetismo, que aí sim essa relação de eletricidade e magnetismo, a gente consegue produzir eletricidade em larga escala para abastecer uma cidade, um país aí, né, o mundo inteiro. E então foi essa experiência, essa relação entre eletricidade e magnetismo que mudou a história da humanidade, né? Porque então o que é, por exemplo, uma usina hidrelétrica que abastece aqui a cidade de São Paulo, por exemplo, né? O Brasil, a maior fonte de energia é de usina hidrelétrica. O que é? A água que cai. Mas a água, você vai tirar a eletricidade da água? Não, na verdade a água que cai, ela vai girar ímãs. Ela vai ter um gerador. O que é um gerador? São ímãs, magnetismo. Você vai girar ímãs e vai gerar eletricidade. Aí sim, que é o contrário daquele experimento do Ørsted. O experimento do Ørsted não era pilha gerando eletricidade e aí a eletricidade gerava o magnetismo e mexia a bússola. Uma usina hidrelétrica é exatamente ao contrário. De vez da eletricidade gerar o magnetismo, é o magnetismo que gera a eletricidade, que é a eletricidade que a gente tem hoje. E isso em qualquer lugar, até, tá, gente? Até, sei lá, usina atômica, né? De usina nuclear. Não é? Acha que a energia nuclear não vai virar eletricidade do nada. A energia nuclear ela é utilizada para aquecer uma água, gerar um vapor, aquele vapor girar o quê? Ímãs. Aí sim o ímã vai variar o campo magnético e vai gerar eletricidade. Então sempre que a gente tem eletricidade a gente precisa de ímãs em movimento, menos o solar. O solar já é um esquema diferente, mas não interessa pra gente aqui agora. Então vamos ver aqui, não ligou, deixa eu ver o que tem de errado aqui no nosso experimentozinho, na nossa pilha aqui. Deixa eu ver se está tudo ligado, vamos ver se está do lado certo, que o LED também ele tem o lado certo para ligar, senão ele não liga. Agora ele acendeu, né? Eu vou apagar a luz aqui para a gente ver melhor o experimento. Então agora sim, espero que esteja dando. Deixa eu pegar a câmera aqui. Então espero que tenha dado para ver aqui, acender a luzinha de LED, mas esse não é o mais importante, né? O mais importante não era acender a luz de LED, era mostrar que aqui gerava eletricidade, que o limão, a energia química do limão, né? Uma pilha nada mais é do que energia química, que é isso, a energia das ligações químicas. Por isso que um químico sabe explicar muito melhor por que existe o cátodo, o ânodo, o íon, né? O cátion, que são os elementos, os materiais que são mais propícios a liberar elétrons, a fazer as ligações químicas. Então ele tem energia na forma química, que quando a gente consegue gerar essa diferença de potencial, a gente consegue transformar a energia química em energia elétrica. E foi esse experimento então que mudou a história da humanidade.
Depois eu vou fazer o experimento de Oersted. Eu poderia até colocar uma bússola aqui para vocês verem ela mexendo, que é o experimento de Oersted, mas na verdade ele não vai mexer porque a corrente elétrica é pouca. Depois eu vou ligar uma corrente elétrica maior, vou mostrar o ímã mexendo, gerando o campo magnético, e depois eu vou fazer o contrário, vou gerar eletricidade através da variação do campo magnético. Então, em outros vídeos eu vou fazer isso daí. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.